sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém, Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé nesse espírito de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos fazer o cântico juntamente com um grupo aqui. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, Te Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu bem. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrego a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Deus é maravilhoso, diante de Ti nós estamos agora, Senhor, nessa manhã de domingo, agradecidos a Ti por a semana tão maravilhosa que tivemos. Sabemos que há algumas dificuldades, mas o Senhor esteve em cada momento conosco, nos ajudando, nos acompanhando, nos guiando. E Te agradecemos agora por esta manhã estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Nesse início de culto, sabemos que já invocamos a Tua presença e o Senhor se faz presente nesse local. Deus, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nessa manhã. Entregamos a Ti como um perfume suave a Ti, ó Deus. Venha receber e venha comunicar aos nossos corações também o Teu querer através da Tua palavra. É o desejo do meu coração e a oração que faço em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar uma canção, Tudo Entregarei. Acabamos de cantar também, E Eu Entrego. E é o Espírito de Deus assim, comunicando aos nossos corações, testificando. Estão todos em pé, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Vou começar pelo refrão. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Estrofe, louvando ao Senhor. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é teu, Senhor. Tudo, Cristo amado, deixarei por teu amor. Tudo entregarei, Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Quero ser somente teu, tão submisso aqui, vivendo com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Os irmãos podem assentar. Se a gente fizesse um balanço assim, do quanto a gente já entregou ao Senhor, eu creio que muitas coisas nós entregamos a Deus. Pastor antigo, o pessoal mais antigo conhece, o reverendo Jonas Dias Martins. Eu lembro que uma vez ele pregando ali na primeira igreja,
ele disse que na vida prática ele sempre tinha alguma coisa para entregar para Jesus. Baseado naquele texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes é entrega de uma dúvida, às vezes é entrega de um problema, às vezes é entrega de um filho, de uma filha, enfim, as mais variadas entregas que nós temos na vida. Mas nós gostaríamos assim de saudar a igreja, de acolher os irmãos em nome do Senhor Jesus. Um domingo assim, que antecede a um feriado. Que bom que o irmão está aqui, a irmã está aqui. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Quem nos visita nesta manhã, ali já participou, o presbítero Hélio, né? Célio, fica em pé, presbítero Célio. Sempre quando está aqui em Curitiba, ele comparece, Deus abençoe. Bem-vindo, meu irmãozinho, leva lá para a igreja de Santo Antônio da Platina, né? É isso, Norte Pioneiro? Leve um abração lá para a igreja, em nome de Jesus. Estamos vendo ali o Patrick e a Jaqueline já voltaram, né? Ok, Deus abençoe, bem-vindos em nome de Jesus. Lá atrás está ali a família, a Stephanie, o Felipe, o Luiz. E hoje eu esqueci da nossa amiga... Não, é a mãe. A Terezinha de Jesus. Vou guardar agora. Deus abençoe, Terezinha. Pastor Sivale e a sua esposa. Ali os demais já são todos da casa, né? Que bom. Vamos aproveitar para dar um abraço assim, fraterno e amigo, em nome de Jesus. Vamos lá aproveitar assim. Olha que bom que você está aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom estarmos Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união note glória para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos nos colocar em pé, irmãos. E antes de nós cantarmos mais alguns cânticos de louvor, eu só queria fazer assim 2 avisos. O primeiro, que hoje à noite nós vamos ter o nosso culto de louvor a Deus. Vai ser um misto, né? Do pessoal do louvor aqui com o coral. Eu vi o ensaio sexta-feira, está muito bonito. E nós queremos convidar a igreja para participar do culto à noite de louvor a Deus. E na oportunidade nós vamos consagrar esse instrumento musical que foi adquirido agora durante a semana, né? O que nós tínhamos foi roubado. E Deus... como diz o irmão, Deus é o melhor ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E no próximo sábado, então, às 15 horas, nós vamos ter a nossa reunião de avaliação, irmãos. Em virtude aí do feriado, muita gente viajou, mas eu vi que não foi muita gente que viajou, né? Mas nós vamos ter às 15 horas a nossa reunião e eu quero convidar
pessoal do som lá, viu, Neto? Convida toda a rapaziada do som, ali, departamento juvenil, de crianças, departamento de adolescentes, jovens, diaconia, todos os diáconos, todas as diaconisas, presbíteros, não temos presbítero aqui, todo mundo é convocado, irmão, para nós estarmos realizando uma reunião de avaliação. Foi agendado ano passado, em novembro, esta reunião, e vai ser o momento que nós vamos pensar um pouquinho aquilo que já fizemos, aquilo que deixamos de fazer e aquilo que precisamos ainda fazer. E eu gostaria que os irmãos viessem com toda a disposição, crendo assim que vamos sair daqui abençoados, né? E vai terminar com aquele cafezinho ali atrás, que já faz parte, assim, é praxe na vida da igreja. Vamos louvar a nosso Deus? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém, Jesus. Tem gente viva aí? Amém, Jesus. Faça assim, ó. Respira. Você está respirando, né? Nós vamos cantar uma canção agora que diz assim: o ar que eu respiro, nós devemos a Deus. Tudo que sou, tudo que tenho, porque estamos aqui nessa manhã, essa comunhão maravilhosa. Estarmos aqui juntos é porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Amém? Amém, Jesus. Vamos começar já com o refrão dessa canção. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és tudo para mim. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Declara assim: tu me guardas. Tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Declare: tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo, Senhor. Tu és meu tudo. Existe um rio nessa manhã, rio do Espírito Santo aqui. Eu costumo dizer que a Trindade se faz presente quando invocamos a presença do Senhor, porque o culto é a Deus, né? Em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, a Trindade está presente nessa manhã. Vamos declarar: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mais uma vez declare: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A igreja cantando. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Essa canção é uma oração. Declare: eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és o rio, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar.
Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu gostaria, irmãos, nesta manhã, já falamos em escola dominical sobre essa questão da contribuição, mas dar um breve testemunho, assim, para não constranger ninguém. Muitas vezes nós falamos das viúvas, e eu creio, assim, à luz da palavra de Deus, que desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, há uma preocupação do Senhor com as viúvas, com os estrangeiros e com os órfãos. E eu até sexta-feira, juntamente com a minha esposa, nós fizemos uma visita para a irmã Dorvalina. E já tinha passado esse texto já pela minha mente e também pelo meu coração. Eu até compartilhei com ela, irmã, domingo eu vou pregar sobre isso. Não fique constrangida sobre essa questão. Mas eu queria dizer assim para a irmã que foi muito bom. Foi muito bom. A acolhida, o carinho, o afeto. E eu pude vivenciar um pouquinho mais como pastor aquilo que eu tenho assim como alvo. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o coração sobre o teu gado. Pude conhecer um pouquinho mais a irmã Dorvalina, seu jeitinho de ser. Geralmente vem no domingo pela manhã. E houve um determinado momento que eu creio que eu, tocado pelo Espírito, eu pude assim, não vou dizer nós, falamos para ela que a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quais são as tribulações de uma viúva dos nossos dias? E aí então, a irmãzinha com seu coração aberto, ela colocou a sua tribulação e nós oramos por ela em nome de Jesus. E eu creio, irmã, eu não vou falar aqui, que esse desejo que a irmã tem no seu coração, um dia vai se concretizar para a glória, honra e louvor do Senhor. O desejo que a irmã tem no seu coração. E eu quero pedir para que a diaconia esteja atenta às pessoas de menos poder aquisitivo na vida da igreja. Eu creio, irmã, pode crer, que um dia, como pastor, teria o privilégio de compartilhar aqui na igreja, ou a senhora poderá compartilhar esse desejo no seu coração. Interessante quando a gente lê a Bíblia sobre essa história tão conhecida,
Se nós olharmos assim os versículos anteriores, Jesus, ele foi colocado em duas situações que envolviam essa questão do dinheiro. Quando tentaram colocá-lo numa situação delicada, difícil, e perguntaram para ele se era lícito dar o tributo a César. Todos nós sabemos que ele pegou aquela moeda com aquela efígie e ele disse: dai a César e o que é de César, e a Deus e o que é de Deus. E depois a Bíblia diz que Jesus ele censura os escribas, e diz a palavra que os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Eu já experimentei isso na minha vida, visitando uma senhora viúva, e o filho dela me fez esta colocação aqui. Está visitando a viúva com o intuito de devorar. Fui acusada disso, mas ouvi. E eu sei que, na época, o Henri Cristo, todos lembram, né? Que ele também passou por isso, nessas questões assim, de heranças que ele pegou de mulheres viúvas. Mas uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, nesse texto, eu queria meditar assim de uma forma rápida, é que as nossas dádivas, aquilo que nós damos a Deus, nós podemos assim ganhar a aprovação de Jesus. Olhando para esse texto bíblico, eu creio que Jesus, à luz da Bíblia, ele viu, ele avaliou, ele ponderou, ele comparou, e ele fez um juízo de valor. E esse juízo, a Bíblia diz, que ele afirma: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Mais do que todos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu queria, assim, destacar, de uma forma bem simples, é Jesus assentado. O evangelista Marcos, ele fala que ele estava assentado. Lucas diz que estando Jesus a observar. E vamos comparar Jesus aqui, e eu creio, eu tenho afirmado isso, que Jesus está em nosso meio e está em nossas vidas. Amém? Jesus estava ali na parte de fora do templo, observando pessoas que entravam, saíam, num período festivo. E dizem os comentaristas que existiam 13 receptáculos em forma de trombeta. E eles eram postos para receber as doações, que eram guardadas e supervisionadas pelos sacerdotes. E que aqueles receptáculos também eles eram assinalados por letras do alfabeto hebraico. Porque as doações que estavam sendo feitas tinham diferentes propósitos, tanto para propósitos religiosos como sociais. E Jesus ele viu os ricos lançarem suas ofertas, de cobre ou de bronze. E ele viu a viúva também colocar ali as 2 moedas. E para os judeus tudo tinha um ritual. Alguns comentaristas dizem que Jesus, ele, dotado dos seus poderes sobrenaturais, ele observou aquele quadro ali da mulher colocando as 2 moedas.
E a palavra diz que, verdadeiramente, ele afirma que a viúva pobre deu mais do que todos. A Bíblia não condena o rico. A Bíblia não condena o rico. Abraão foi rico. Jacó foi rico. Tantas pessoas do Novo Testamento foram ricas. Uma coisa nós falamos aqui é eu possuir riquezas. Outra coisa é eu ser possuído pelas riquezas. A gente vê isso muito na palavra. Mas na matemática divina, a mulher deu mais do que todos. Porque alguns deram daquilo que lhe sobrava. Ela deu tudo o que ela possuía. Uma coisa é eu dar, se sobrar. Depois que eu pagar todos os meus compromissos, se sobrar, eu darei. Se não sobrar, eu não darei. Mas outra coisa é eu vou dar. Não é barganha com Deus, mas eu vou dar num ato de fé. Eu vou dar num ato de fidelidade a Deus. Eu vou dar porque eu creio que Deus está no comando de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o dono da prata e do ouro. Eu vou dar em obediência à palavra de Deus. Quando eu dou em obediência à palavra de Deus, irmãos, as portas se abrem, as coisas acontecem. É muito importante nós pensarmos nos dias de hoje sobre essa questão da matemática humana e da matemática divina. Na matemática do Filipe, que era discípulo de Jesus, ele rapidamente fez o cálculo e disse: o que nós temos aqui não dá para tanta gente. Mas na matemática de Jesus, é para todo mundo se assentar, porque ele tinha poder para multiplicar. E meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a matemática humana muitas vezes ela é rasa, ela é superficial. Mas a matemática divina, irmãos, não é algo ilógico e nem tampouco irracional, não. Mas na matemática divina, a gente experimenta prover o que Deus tem para a vida de cada um de nós. É a matemática divina. E eu quero viver dentro dessa matemática divina. Porque eu creio que Deus é grande e Ele é poderoso. E Ele há, como diz o apóstolo São Paulo, de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele mesmo anteriormente ele escreve: porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já devo ter compartilhado aqui que certa vez, quando trabalhava ali na primeira, junto com o pastor Matias, eu fiz algumas visitas, e o resultado das visitas que era a situação financeira em algumas famílias. E uma das famílias estava começando a vir para a igreja, o presbítero Alci, quem daqui trouxe. E eu lembro muito bem que visitando, conversando, ouvindo, foi pela primeira vez que a mulher soube o quanto o marido ganhava, porque até então ele não compartilhava com ela isso. E eu fiquei muito em dúvida, embora eles fossem assim, não fossem ainda crente em Cristo Jesus, se eu colocaria em primeiro lugar dízimo. Confesso para vocês. Mas para encurtar a história, foi bom, foi gostoso.
experimentamos a providência de Deus. E eu me lembro quando eu me dirigi para 2 adolescentes, olha, vocês podem até ajudar a ver se arranja alguma coisa. E Deus abriu uma porta de emprego num supermercado, um empacotador, assim, ali na região da Anita Garibaldi. E aquela família, depois de 7 ou 8 meses, experimentou a providência divina no seio da família. Deus age, irmãos. Deus atua de uma forma ou de outra, não sei como. Eu sei que é delicado, eu fico pensando, às vezes, com a minha cabecinha, quando o Senhor recomenda ao povo de Israel naquele deserto, e dá aquela orientação para eles. Qual a orientação? Vocês vão pegar o maná para cada dia. Para o sábado vocês peguem em dobro. E muitos deles, não crendo de que o maná teria no outro dia ou no outro dia, eles pegavam além do normal. E o que acontecia? Estragava. Sabe, irmãos, essa escola de Deus, e que foi a escola que o apóstolo São Paulo viveu também, porque ele diz: eu aprendi, eu sei ter fartura e sei ter escassez. Eu aprendi na escola de Deus. Aquilo que Jesus Cristo disse: aprendei de mim. Aprender com Jesus, caminhar com Jesus, a presença de Jesus, irmãos. Nós precisamos, século 21, aprendermos, experimentar a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a andar nessa presença de Deus. Deus não é algo distante, longe da história que dividiu antes de Cristo ou depois de Cristo. Mas nós cremos que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, que Ele pode todas as coisas e que Ele supre as necessidades para a glória, honra e louvor dEle mesmo. Interessante. Mudei aqui. Como é que Jesus estima o valor das dádivas? E a resposta que nós aprendemos pela Bíblia é pelo Espírito que a dádiva é feita. Ou seja, Deus julga de acordo com as intenções do coração. Aqui que está o segredo. É o quê? É a intenção do coração. É a intenção do coração. Interessante, se é um assunto que a gente vê Jesus batendo muito nos escribas e nos fariseus, é porque eles davam a esmola com o intuito de aparecer. Faziam o jejum com o intuito de aparecer. Era a esmola, e oravam com o intuito também de aparecer. Pode ler isso lá nos evangelhos. E ele dizia assim: se vocês querem a recompensa dos homens, a recompensa vocês já receberam. Porque o que é importante é a intenção do coração. Os homens podem ver tão somente a exibição externa, mas isso não é o elemento mais importante. Na ética divina, é a intenção do coração. Guarde isso no seu. É a intenção. Deus não vai ver o tamanho, o volume. Ele quer ver a intenção do coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A Bíblia diz que quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o rei, ele chegou na casa. Diz a palavra que apareceu na frente dele Eliabe. Se não me falha a memória. Apareceu Eliabe, ele já pensou: é esse.
cara de boa estatura, eu não estou negando aqui, condenando quem é de boa estatura, não é isso que eu estou dizendo. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse para ele, não é. O homem, ele vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não está negando aqui a estatura, não está negando o valor, a beleza, não. Mas na hora quando Samuel vê Eliabe, ele disse, é esse. O Senhor disse, não é. Houve aquele desfile lá de todos os filhos. E ele disse, é mais algum? Ele disse, tem um. Está lá no campo, cuidando do rebanho. Ele é ruivinho. Não tem muita aparência. Vem Davi. E ele que é ungido como o rei. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Isaías, ele fala sobre esta verdade. O povo às vezes honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A Bíblia diz algo que eu particularmente me fascino. E eu creio no perdão, eu creio na restauração. Aleluia. Eu creio que Deus muda. Davi, esse mesmo Davi que eu citei, ele caiu em pecado, ele caiu em adultério. E há um momento que ele diz, Senhor, se fosse para te oferecer holocaustos, eu ofereceria. Mas ele diz, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, aleluia. Há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas. Irmãos, quando o Espírito Santo toca e gera arrependimento, gera lágrima, gera quebrantamento, irmãos. Isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é favor de Deus. Se eu estou aqui nesta manhã proclamando, e um dia eu tive um período de deslize na minha vida, deixei daquele propósito que Deus tinha para o meu coração. Me lembro do meu reencontro dentro de um templo lá em São Francisco do Sul. Chorava como criança. Depois me senti até envergonhado pela posição que eu ocupava no colégio agrícola. Mas é graça de Deus. É favor de Deus. É misericórdia de Deus. O Senhor olhou para aquela mulher e viu que ela deu tudo, tudo que tinha, a subsistência dela. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou beber amanhã? Isso me faz lembrar quando Isaac pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? E ele disse, o Senhor proverá. O Cordeiro Jesus, que nesta manhã está aqui em nosso meio, está na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Jesus, o Cordeiro, já lá tipificando que Deus haveria de enviar o seu Filho Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que na expressão de João Batista, tira o pecado do mundo. Uma pobre mulher, pobre, ter de trabalhar para sobreviver. Ela não estava reduzida a uma situação de mendicância. As 2 moedas dela equivalem ao lepton, a menor moeda judaica em circulação. Pouco valor. O valor daquelas 2 moedas era 10 minutos de trabalho, Ezequiel. 10 minutos. Não era nem denário, que tinha mais valor. O que ela deu significava 10 minutos de trabalho. O valor, irmãos, era a menor oferta que qualquer pessoa poderia fazer. E isso nos faz lembrar o que seria verdadeiro sacrifício para um, quem sabe, pode ser uma ninharia para outro. E isso me faz lembrar de Davi, quando
num determinado momento da sua vida, ele disse: eu gostaria de oferecer algo que me custe um sacrifício. Não tem coisas que às vezes nós sacrificamos, irmãos. Às vezes a gente dá alguma coisa a Deus. E foi a interrogação que Davi levantou. Eu quero oferecer a Deus alguma coisa que custe um sacrifício. Eu vou abrir mão de determinadas coisas. Eu vou abrir mão. Uma igreja nossa, irmã, as pessoas estavam fazendo jejum. E uma pessoa, um cara disse, ele é atleticano. E ele disse, olha, eu deixei, hoje está lá na Batista, eu deixei de um mês ir aos jogos do Atlético e nem assistir. Para mim foi um sacrifício, tão ligado que eu estava ao meu time. Mas a vida deste homem mudou para a glória, a honra e louvor do Senhor, irmãos. São coisas que às vezes para os nossos dias assim não caem bem, mas só quem experimenta pode, sem dúvida alguma, dizer, poxa vida, como Deus é grande, como Deus é bendito. Terminando, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus faz a sua avaliação, dizendo, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Da sua pobreza. Nas aulas de escola dominical, aqui nós temos ouvido algumas lições com respeito aos crentes da igreja de Corinto. E faz menção de uma igreja da Macedônia. E há uma expressão ali que é muito profunda, quando diz que eles da sua pobreza, primeiramente deram-se a si mesmos ao Senhor. Irmãos, quando a gente toma uma atitude de dar da gente, como que diz, Senhor, eis-me aqui, aqui está a minha vida, eu me dou completamente a Ti, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Quando a gente se doa a Jesus e a gente vive essa parceria, esse relacionamento de a gente dar e receber, o divino e o humano e o divino. Quando a gente vive essa experiência na vida cristã, a gente começa a descobrir, a gente começa a perceber, a gente começa a notar, e a gente pode afirmar, a vida que eu agora vivo na fé no Filho de Deus, porque já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida de Jesus na nossa vida, irmãos. É a vida de Jesus na nossa vida. Não é a vida da religiosidade, mas é a vida de Jesus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Cortei tudo aqui. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos ajude. Que Deus nos renove. E que o valor da minha oferta, da sua oferta, não seja contado pela quantia. Mas o motivo interior é que importa. Guarde isso. É o motivo interior. É que vai importar, que vai pesar. A viúva podia ter achado uma desculpa para não dar. Mas ela não procurava desculpa. Irmãos, as dádivas pequenas não são desprezíveis. Eu dizia ainda recentemente numa visita que a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. E dizia para alguém o início da Embraco lá em Joinville, no fundo de um quintal. E nesta semana
aquilo que era tão pequeno foi vendido para um grupo japonês por 1 bilhão e 800 milhões. Sabe, as dádivas pequenas não são desprezíveis. Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Jesus viu, Jesus avaliou, Jesus aprovou, louvou o que foi feito por aquela viúva pobre. E eu termino dizendo, não é a quantia que empresta valor aos olhos de Deus, e sim a generosidade que importa em sacrifício. Um homem chamado John Henry diz que ele narrou sobre um pequeno sepulcro. Diz que ao lado de uma igreja minúscula, de uma igreja pequena, de uma minúscula aldeia, onde a memória de uma vida devotada, que se desgastava no serviço daquela pequena comunidade. Diz que lá estava o sepulcro dela, e estava ornada com um breve, mas tocante escrito: ela fez o que não pode. Ela fez. Ela fez o que não pôde. Vamos vivenciar a fé. Vamos vivenciar a fé. Vamos amar as viúvas. Vamos apoiá-las. Vamos ajudá-las. Vamos ser corpo. Eu pedi ontem a Deus. Deus, tu sabes a minha origem. De onde eu vim. E onde eu estou. Me ajuda para que eu possa amar as minhas ovelhas, independente da condição econômica ou social. Que eu não venha discriminar ninguém. Ninguém. E sabe, minha irmãzinha, lá na sua casa, na sexta-feira à tarde, Deus aplicou um princípio no meu coração, de pastor. Eu creio que um dia o Alexandre, ele foi criado até os 13 anos do Evangelho. Eu creio que nós, nos unindo em oração, podemos orar por ele, que um dia ele possa aqui confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar um cântico. Nós vamos cantar o Existe um Rio. E o irmão e a irmã que separou o seu dízimo, a sua oferta, poderá fazê-lo em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Senhor, sacia minha
o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Nós vamos orar em nome de Jesus. 44, né? 44.4. À noite nós vamos orar por você. Eu queria orar nesse momento, irmãos, pelas finanças de cada família. Eu vou pedir para vir representando, representa a sua família. Vem aqui à frente. Um elemento de cada família, vem aqui. Uma pessoa de cada família, assim. Chega aqui. Aleluia, Jesus. Pode vir se você está bem financeiramente, não tem problema. Representa a sua família. E participe dessa oração em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Deus é grande, irmãos. Muitas vezes o devorador, ele devora. E você não sabe como é que ele devora. Eu sou chorão, viu? Eu já ouvi testemunho de gente com lavoura que o gafanhoto devorou do vizinho, pulou por cima, não devorou do crente e foi lá na frente. E eu creio nessas verdades. Deus e Pai, Tu és o dono da prata e do ouro, Senhor. Nesta manhã nós falamos sobre contribuição, sobre dinheiro, sobre finanças, ó Pai, sobre dízimos. Falamos sobre a viúva pobre, Senhor. Pai, obrigado porque nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Deus nos torna ricos em amor, em fé, em esperança, Senhor. Mas, Pai, nós passamos às vezes circunstâncias também financeiras, as mais variadas, às vezes por causa de enfermidade, às vezes por causa do atraso, às vezes por causa, Senhor, de uma situação governamental. Enfim, tem tantas coisas que às vezes chegam até nós, ó Pai. Mas nesta manhã, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que a ação do devorador encerre pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai, que a ação do devorador encerre, Pai, ó Deus, fecha a boca do devorador em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz, abre bem a Tua boca, que eu te encherei, Senhor. Ó Deus, que a minha boca financeira esteja aberta, Senhor, para eu experimentar a Tua provisão e o Teu poder, Senhor. Que a boca do coração dos Teus filhos, Senhor, esteja aberta para ser enchida com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, Jesus. Ó Deus, supre as necessidades aqui da segunda igreja. Levanta uma igreja que seja fiel no pouco e no muito, em nome de Jesus. Que o espírito de infidelidade caia por terra e suma em nome de Jesus, Senhor. Que a fidelidade, que a confiança, que a fé reine no coração de cada crente, de cada líder, de cada pessoa que aqui congrega e de que se alimenta da Tua palavra, Senhor.
Ó Deus, visita cada família, restaura cada família, abençoa cada família, nutre cada família, Senhor. Ó Deus, que as finanças de cada família sejam finanças equilibradas, ó Pai. Que a fonte de recursos seja a fonte certa, Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Pai. Livra-nos do suborno, Senhor. Livra-nos de tantos meios equivocados que estão surgindo nos dias de hoje, até no seio da igreja. Livra-nos como segunda igreja, Pai. E que nós tenhamos um relacionamento contigo, como família e como pessoas, marcada por muita fidelidade, marcada por muita confiança. E que nós possamos ouvir aqui na igreja muitos testemunhos, ó Pai, de vidas, de famílias abençoadas, restauradas, renovadas na área financeira. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado pelos aniversariantes da semana. Pai, que à noite no culto nós possamos se alegrar mais uma vez com o presbítero Ezequiel e com os demais aniversariantes, ó Deus. E assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo de Deus, sejam com cada irmão, com cada família, sejam com Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus te abençoe na sua vida financeira, em nome de Jesus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti.